Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Bem-vindo ao nosso segundo episódio, As Paredes que Respiram Memória. Hoje veremos o testemunho do Frei Ronaldo Gomes da Silva. É interessante percebermos cada chamado que Deus faz a cada pessoa de forma particular em suas vidas, em diferentes realidades. Essa iniciativa vem do próprio Deus. Deus é o primeiro a chamar o homem. O chamado à vida religiosa, sacerdotal, matrimonial, leiga, perpassa toda uma mística presente e que emana da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus possibilita diversas experiências de acordo com a abertura do coração. Neste contexto, vemos a realidade do frade ao olhar para trás. O que ele vê? Nesta visão, é possível conhecer e entender este primeiro chamado e fazer memória, diligentemente, de tempos vivenciados e que ainda vivencia em seu íntimo. Grandes frutos nasceram desse sim. Trabalhos, alegrias, virtudes, memórias, fraternidades, irmãos, oração, entre outros. Isso também não é diferente da realidade de um formando, quando olham para frente, veem a grandiosidade deste chamado e o caminho a ser percorrido, onde irão quebrar barreiras existenciais neles mesmos. Mas o que o frade consagrado tem em comum com o formando? Simplesmente o chamado. Deus entra em realidades que não daríamos nada, de onde ninguém daria nada, pelas pessoas que ali vivem. Deus chama muitos para a vida religiosa. O que importa, porém, é a resposta a este chamado do Senhor. Quando o coração generoso diz sim a Deus, queremos consagrar-se totalmente a Ele. Na vida religiosa, muita coisa extraordinária vai acontecer na vida e no mundo. Muitos querem entrar para a vida religiosa, entram com o pensamento, mas no decorrer de todo o processo percebem o verdadeiro significado do chamado proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Beatíssimo Pai São Francisco de Assis viveu essa experiência de encontro com o crucificado. Antes, queria tornar-se um grande cavaleiro, mas o encontro transformou tudo. Transformou esse dinamismo, esta força que Francisco tinha, e hoje vemos mais de 800 anos se perpetuando a ordem franciscana. Francisco não mais sabia o que iria fazer, pois Deus o fez o chamado, mudou a direção e a vida dele. Assim também o Senhor faz conosco, muda todos os nossos planos e nos dá planos muito maiores do que imaginaríamos, que só entenderemos à luz do Espírito Santo. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel. Vejamos a experiência do Frei Ronaldo Gomes da Silva, Custódia Imaculada Conceição, Rio de Janeiro. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o Frei Ronaldo. Como foi a experiência de entrar no convento? Eu, Frei Ronaldo Gomes da Silva, nasci em Andrelândia, Minas Gerais, em 24 de 12 de 1970, filho de Sidney Gomes da Silva e Sebastiana Inácia da Silva. Como a maioria das famílias daquela época, a minha também era uma família numerosa, sendo o 7º filho de 9 irmãos, 5 irmãs e 4 irmãos. Com cerca de 9 anos de idade, fiquei órfão de pai e todos nós, principalmente a minha mãe, tivemos de lutar muito para poder corresponder às necessidades básicas de toda a família. Ingressei no postulantado da Ordem dos Frades Menores Conventuais em janeiro de 1988, no Seminário São Francisco de Assis, em Andrelândia, Minas Gerais. No convento ou seminário, para mim, foi uma experiência bastante complexa, um misto de alegria e de receios, de certezas e de inseguranças.
Na época, eu era um jovem de 18 anos, do interior, atrasado em meus estudos por diversos motivos, de uma família pobre que não podia assumir os gastos oriundos da minha formação. Embora já houvesse sentido o chamado da vocação sacerdotal alguns anos antes, minha vocação à vida religiosa franciscana conventual despertou-se enquanto participava de um grupo de jovens em minha paróquia de origem, Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação, do qual o Frei Walter Ferreira Bessa, vocacional custodial, era o diretor espiritual. Naquela ocasião, com 18 anos, eu já trabalhava de carteira assinada para ajudar na manutenção econômica de minha família e estudava à noite no ginásio estadual Visconde de Arantes. Era difícil poder conciliar o trabalho e os estudos com o tempo para a participação aos encontros vocacionais. Mesmo sendo a casa de formação em minha cidade, como eu trabalhava também aos sábados, tive que fazer um banco de horas trabalhados para compensar os fins de semanas que me ausentava do trabalho para a participação nos encontros vocacionais. Muitas vezes, chegava cansado aos encontros vocacionais, seja pela rotina de trabalho ou de estudo semanal, mas essas pequenas dificuldades eram recompensas pela alegria de poder participar daqueles momentos fortes de espiritualidade, formação e lazer, e interação com os outros vocacionados dentro do convívio religioso. Esses eram momentos fortes nos quais eu sentia a minha energia renovada e a profundidade da alegria franciscana. Originalmente, Francisco, homem cortês de grande humildade, reconhece em seu testemunho: Deus me deu irmãos. Este espírito de gratidão sempre passou por Francisco. Porque o carisma franciscano encantou e encanta tantos jovens a viver uma vida totalmente evangélica e de minoridade. O ponto de partida, o encontro com Cristo, Francisco se faz pequeno. Francisco se faz irmão. Para ele, ninguém é superior a ninguém. Os irmãos lavam os pés uns dos outros. A simplicidade pobre e a pobreza simples de Francisco encantam. Por isso, muitos são chamados a viver este carisma. Seu olhar juvenil, subjugado pela glória, o levava à conquista do mundo. O caminho de Deus para os franciscanos passa necessariamente pelo amor aos irmãos, junto dos irmãos. O pai seráfico, de grandiosa humildade, onde chegava, encantava. Como em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dizem os tratados que a humildade é um aspecto da temperança. A temperança, por sua vez, é o hábito de ter medida em tudo que fazemos. Francisco, então, após beijar o leproso, não fica somente nisso. Vai para além dele mesmo, fazendo deste beijo um ato de igualdade, misericórdia e amor, assim tornando o que era amargo em doce. Francisco vai e reconstrói a minha casa. Francisco, antes de sua morte, disse a seus irmãos: comecemos, irmãos, pois pouco ou nada fizemos, dando esta continuidade aos próximos que viriam. Hoje são todos aqueles que estão nas missões, conventos, casas de formação, universidades, paróquias, todos por um único objetivo: levar a Cristo o amor, a misericórdia, a alegria, o abraço, o sorriso da esperança, levar o reino dos céus para todos. Na segunda pergunta que eu fiz para o Frei Ronaldo, o que te chamou a ser frade? Inicialmente, eu queria ser padre,
Queria viver mais intimamente minha comunhão com Deus e com Jesus Cristo dentro da igreja. Queria fazer algo em prol da humanidade, colocar-me a serviço da construção de uma humanidade mais justa, mais fraterna, viver a missionariedade. Quando eu comecei a estudar a espiritualidade franciscana, quando eu descobri em São Francisco de Assis, este homem apaixonado por Jesus Cristo, pela igreja, pela vida, pela obra da criação, tive a certeza de que esta espiritualidade era o que mais me satisfazia e me inspirava em minha busca vocacional.